Vamos entender a diferença entre biogás e biometano. Bom, do ponto de vista de origem, não tem diferença, tá? O que é o biogás? Biogás é um gás produzido a partir da digestão anaeróbia de materiais orgânicos, como esterco, restos de alimentos, enfim, tudo que é orgânico, tá? O que é essa digestão anaeróbia? É a degradação na ausência de ar, é uma fermentação que pode acontecer tanto em biodigestor quanto nos aterros sanitários. E o biometano é uma escala desse processo, tá? Ele é derivado do biogás, assim posso dizer, porque ele é o biogás refinado. Ricardo, o que é esse biogás? Me explica de uma forma mais clara. Bom, uma vez que esse resíduo foi fermentado, esse substrato foi fermentado, ele produz um gás. Esse gás se chama biogás. O que tem dentro do biogás? Tem cerca de 50 a 60% de metano. Metano, CH4, é o gás que traz propriedade para o biogás para ele ser utilizado em motogeradores, para queima, enfim, traz calor, traz poder calorífico para o biogás. E os outros 40%, 50% é CO2, que é um gás que ele não é um gás combustível, mas também tem valor na indústria. A gente não vai falar disso agora, mas só para você entender. O biometano, por outro lado, ele é uma concentração maior de CH4. Isso quer dizer que para a gente obter o biometano, a gente precisa purificar o biogás, tratar o biogás, remover principalmente o CO2 do biogás. E outros gases também, tá? Então, dentro dessa composição do biogás, a gente tem em torno de 1, 2% de outros gases, como H2S, por exemplo, umidade, enfim, siloxanos, dependendo da fonte desse biogás. Então, basicamente é isso. Biogás é a nossa origem do biometano, e biometano é derivado do biogás purificado, onde a gente tem um gás, quando a gente fala de biometano, com algo em torno de 94, 95, 97, 99% de metano. É um gás equiparável ao gás natural. O gás natural que a gente ouve as indústrias usando, que a gente ouve ser usado nos carros, né? De repente, você que está me ouvindo usa gás natural no teu carro. O biometano é basicamente a mesma coisa, só que em vez de ser de uma origem fóssil, é de uma origem renovável. A outra diferença entre o biogás e o biometano é da característica do combustível, né? Como o biometano tem essa concentração maior de CH4, acaba que ele é um combustível de maior valor agregado, maior poder calorífico e tudo mais. Já o biogás não é isso, e isso limita um pouco as aplicações, a forma como a gente vai lidar um projeto de biogás propriamente dito, tá? A outra diferença se dá quanto à aplicação energética, tá? O biogás, a gente está limitado basicamente a gerar energia elétrica e térmica. Então a gente consegue fazer esses dois sem fazer a remoção do CO2. Basicamente removendo umidade e H2S na maioria dos casos. Então, com gás, pode-se dizer, um pouco mais pobre, com menor poder calorífico, a gente consegue ter essas duas aplicações. Já o biometano permite a gente utilizar ele para veículos. Também é possível utilizar o biometano para gerar energia elétrica em motogeradores que são desenvolvidos para gás natural. Como é um gás comparável, então você pode utilizá-lo nesse fim. Eu também tenho visto aplicação de biometano para caldeira. É isso mesmo, né? Então são indústrias que utilizam biometano. Por que elas utilizam biometano? Por dois motivos, né? Primeiro, porque elas querem ter controle e segurança durante todo o processo de queima. Segundo, porque elas não querem fazer nenhuma alteração na sua estrutura. Essas indústrias geralmente já estão utilizando gás natural nas caldeiras. Como é que acontece isso na prática, então? Tem a rede de gás natural passando na frente dessa indústria, ela alimenta essa indústria e depois do cavalete, ou seja, do registro da companhia de gás, essa indústria coloca o biometano. Por que isso é bom para eles? Primeiro que é um custo evitado, ela está deixando de comprar o gás natural da concessionária e está utilizando o seu próprio gás, isso é uma economia para ela. Segundo, como ela não teve nenhuma alteração, se eventualmente tiver um problema na rede de gás e ela não tiver gás natural, ela pode simplesmente tocar a sua operação com biometano e vice-versa, né? Então, se de repente, durante todo o processo produtivo dela, teve um problema ou teve alguma alteração na produção de efluente que impacta lá na produção de biogás, ela não vai ter biometano. Então, quer dizer que ela pode isolar o biometano e continuar a sua operação com gás natural. Então, do ponto de vista de aplicação energética, são essas as diferenças entre biogás e biometano. Um outro ponto importante é quanto ao custo de produção. Como o biometano é derivado do biogás, né, a gente precisa fazer uma purificação, um refino do biogás.
Isso quer dizer que a gente vai ter mais equipamentos, então vai ter um investimento maior, um CAPEX maior esse projeto, assim como operação. Então, vai ter esse custo diferente de projeto para um projeto que usa biogás in natura, para um projeto de biometano, muda bastante essa sistemática dele. E por fim, a principal diferença entre biogás e biometano é o valor da molécula, né? Então, quando a gente olha para biometano, a gente tem mais CH4, a gente tem mais poder calorífico, isso quer dizer que ele tem maior valor. Qual que é o valor do biometano propriamente dito? Não tem um consenso sobre isso, mas geralmente o biometano está associado ao combustível que ele está deslocando. Como assim, Ricardo? Se você está pegando biometano, você está utilizando, produzindo e utilizando biometano para substituir diesel, então o valor do biometano vai estar associado ao diesel. Se é o gás natural, ao gás natural, se é o GLP, ao GLP, se é a lenha, e assim por diante. A mesma coisa acaba se aplicando ao biogás. Mas a principal vantagem aqui do biometano é que o biometano você consegue comprimir ele a 250 bar e transportar para um cliente que não está no ponto de produção. Com biogás você já não consegue fazer isso. E tem um outro ponto, né? Como o processo de refino de produção de biometano acaba gerando um off-gas, né? Um gás de saída, que é um gás que tem uma concentração muito interessante de CO2. É uma mistura, é uma maior concentração de CO2 em relação ao metano, e esse CO2 muitas vezes tem mais valor que o próprio biometano, né? Porque, vamos lá, se o biometano está associado ao preço do combustível que está sendo deslocado, o CO2, principalmente no interior do nosso país, ele está associado não só ao preço do combustível, mas ao preço da molécula, né? Porque para chegar ao CO2 no interior, tem o diesel aplicado no transporte. Então, é um gás derivado também do biogás que está começando a se destacar dentro do setor, principalmente nos frigoríficos, abatedouros, para o tal do abate humanizado dos animais, e tem outras aplicações também.